repousará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor. Receberão o corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos para o capítulo 4 e vamos ler do versículo 5 até o versículo 22. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar,
por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, as principais autoridades religiosas de Israel levaram Pedro e João para a presença dessa cúpula religiosa. E Pedro e João, na presença deles, eles arguíram, em outras palavras, perguntaram a Pedro e João: com que poder, com que autoridade vocês fizeram isso? E essa pergunta da cúpula religiosa aos dois discípulos, aos dois apóstolos, Pedro e João, terminou trazendo uma mensagem para a cúpula religiosa dos judeus. Uma mensagem curtinha, mas uma mensagem que dava oportunidade àquela cúpula religiosa de se arrepender dos seus pecados e abrir os seus corações e aceitar Jesus. Porque na mensagem Pedro disse para eles que a pedra que eles rejeitaram, que é Jesus, Deus fez a principal pedra angular. E depois que Pedro disse isso para eles, Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro disse para a cúpula religiosa que só Jesus Cristo salva. E ao dizer Pedro para eles que só Jesus Cristo salva, Pedro estava dizendo: ou vocês se arrependem dos pecados de vocês e aceitam Jesus como Salvador da vida de vocês, ou vocês vão queimar no fogo quente do inferno. Rapaz! Eles ficaram tiririca, zangados, né? Ficaram zangados. E então, com aquele discurso de Pedro, eles reconheceram que, de fato, eles estiveram com Jesus. Porque Pedro era um homem iletrado, inculto, não tinha estudo nenhum. Mas ele falou com tanta convicção, com tanta ousadia, com tanta coragem, que eles reconheceram que Pedro esteve com Jesus. Mas por que tanta ousadia? Por que tanta coragem? Por que tanta convicção? A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pedro e João estavam completamente, plenamente dominados pelo Espírito de Deus. Então as autoridades não tiveram o que fazer. O que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Pediram para os discípulos se retirarem e ficaram conversando entre eles. O que é que nós vamos fazer com esses homens? Porque, na verdade, um sinal notório foi feito por eles e toda Jerusalém sabe e nós não temos como negar, porque o homem está aí curado. O aleijado está aí andando para tudo quanto é lado. Como é que nós vamos negar um negócio desse? E então eles resolveram ameaçar os apóstolos, Pedro e João, dizendo: nós proibimos vocês de falarem em nome de Jesus. Não, vocês não vão mais falar para ninguém sobre Jesus Cristo. E então Pedro respondeu para a cúpula religiosa, para as autoridades religiosas. Pedro disse: julgai se é justo diante de Deus,
ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Vocês acham que é justo? Nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer vocês? Ah, vai plantar batata no Rio Jordão, rapaz. É. Vocês acham que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês? E depois ele disse assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro falou para as autoridades religiosas. E hoje? Hoje, da mesma forma. A igreja tem a incumbência, a responsabilidade de dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Quem vai calar a boca da igreja? Ninguém. Por que ninguém? Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O evangelho vai ser pregado, queiram ou não queiram as autoridades governamentais. E então eles terminaram ameaçando o Pedro, mais uma vez, e João, e a Bíblia diz no versículo 21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles queriam castigar Pedro e João, mas eles não tiveram coragem de castigar, porque o povo estava todo mundo glorificando a Deus pelo que acontecera. E eles dizem, não tem como castigar esses discípulos, porque o povo pode se revoltar contra nós. E no versículo 22 diz, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. E assim a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E se multiplicava. Então você quer frear a palavra de Deus? Não vai frear. Não tem como, rapaz. Paga de ser. Louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus enquanto há que viver. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.